A ideia de que somente a fé. E nada disso aqui, irmãos, deve ser, nenhum desses princípios, deve ser visto isoladamente. Preste bem atenção nisso. Se ele for olhado ou enfatizado de forma isolada, ele pode se tornar herético em si mesmo. Talvez um deles, que isso se torne de forma deturpada, mais fácil se olhado isoladamente, é justamente a fé. Porque sim, a fé é um elemento importantíssimo na nossa relação com Deus. Na verdade, eu diria que a fé é indispensável para aquele que quer ter uma vida com Deus, para aquele que se aproxima de Deus. Mas vejamos então. Qual heresia, irmãos, precisava então ser atacada, né, ser combatida aqui? O medo, como eu já disse aqui, né, foi instaurado entre os fiéis do século 16, no que se refere à salvação. E a libertação da condenação, daquela condenação que foi instaurada, foi trocada com base nas obras, nos sacrifícios, nas indulgências, nas penitências, na própria confissão auricular feita com o clero. Então, muitas coisas, muitas condições eram impostas. Então, os reformadores se levantam para dizer não. É somente pela fé. É somente a fé. Somente a fé. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos 1. Verso 16 e 17 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui entra o quesito fé, a crença. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, veja só que interessante, a justiça de Deus, ela é revelada aonde? No Evangelho. De que forma? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Eu falei que, se olhado isoladamente, esse que é um dos pilares da reforma, pode se tornar mal interpretado. Porque veja, se nós chegarmos à conclusão de que a salvação é somente pela graça, e é nesse ponto que calvinistas divergem de arminianos, nós calvinistas entendemos que não há colaboração do homem no quesito salvação. Não há participação humana alguma. Seria até ilógico, né? Porque o texto de Paulo aos Efésios diz que ele nos escolheu quando? Antes da fundação. Alguém estava aí antes da fundação do mundo? Alguém estava lá? Não. Eu não estava. Ninguém estava. Mas, então nós não participamos nisso, né? Nós cremos que a salvação é pela graça, como os arminianos também creem, mas nós cremos que ela é somente pela graça. Esse somente faz a diferença, porque a ideia da ênfase e de restringe a ação de Deus manifestada através da sua graça. Então, o que é a fé? O que é a fé? A fé é um meio, é um instrumento pelo qual Deus se utiliza para executar em nós esta salvação, ou concretizar em nós essa salvação num dado momento da história. Agora o detalhe é que preste atenção. Até mesmo esta fé é dada pelo próprio Deus. Isso não é algo que surge do meu esforço, vou aqui gerar fé no meu coração agora, e eu vou... Não. Eu costumo dizer que quando alguém pensa em largar os seus pecados e começar a ir para uma igreja, e chegando lá, ele levanta a mão, ou ele vai lá na frente, ou ele faz a pública profissão de fé, eu costumo lembrar que, olha, na verdade, ele se converteu
ou ele começou a se converter quando ele pensou em largar os pecados e ir para a igreja. Foi ali que a obra do Espírito Santo, na história, começou a atuar na vida dele. Não foi naquele momento que ele foi lá na frente e levantou a mão, né? Por quê? Porque a fé, irmãos, também é algo que é dado por Deus. Vale salientar que a fé aqui tratada pelo Sola Fide é a fé que se restringe à salvação, né? A chamada fé salvadora. Porque você precisa dividir a fé em dois grandes blocos, né? Essa fé salvadora, que não pode ser aumentada nem diminuída, não pode ser acrescida, nem desaparece, ela é algo pontual, é uma ação de Deus em nós, do próprio Deus em nós, que deposita em nós essa fé. Agora, há aquele outro tipo de fé para a nossa própria relação com Deus, de amadurecimento, de relacionamento, de petições e etc. Que crê no milagre, na ação, no poderio e no agir de Deus. Que sim, essa é aquela que o Senhor Jesus diz, olha, se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe aquela fé? Aquela fé que Jesus está falando é essa fé, não a fé salvadora, a qual nós estamos tratando aqui, que aborda, né, sobre o tema da salvação. Agora veja, o homem, então, só pode ser salvo mediante a fé. Sua alma só poderá ser liberta das chamas do inferno e das garras de Satanás mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não são penitências, sacrifícios ou compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação através da fé. E aqui eu volto a enfatizar, veja, se você levar a ferro e fogo isso aqui, você vai acabar tornando a fé uma obra meritória. Você entende isso? Então, sim, a fé é extremamente importante. A fé é extremamente necessária, válida. Contudo, isso é algo que é posto, que é dado pelo próprio Deus, que deposita isso em nossos corações. Não é algo que vem de nós, que depende de nós. Contudo, nós não somos robôs, né? Nós não somos robôs. Nesse processo de salvação de Cristo em nós, assim que Ele mesmo nos converte, inicia-se então o que a gente chama de processo de santificação. E nisso sim nós participamos. Nisso sim nós contribuímos, buscando a Deus para crescermos e amadurecermos. O fato é que isso é algo que precisava ser dito no século XVI, porque a fé estava sendo mercadejada, estava sendo vendida, estava sendo comercializada. Então, os reformadores levantam-se para dizer, não, olha, a Bíblia diz, e olhando, voltando-se para as Escrituras, sem muito esforço, percebe-se que a salvação é em Cristo, é pelos méritos de Cristo, é pela obra de Cristo, mas é mediante a fé. É por meio da fé. E essa era a verdade que precisava ser, então, ensinada. Sabe, irmãos, eu entendo que, sendo essa a doutrina que deve ser preservada, nós temos algumas grandes barreiras nos nossos dias, que é o ceticismo, o relativismo, o sincretismo e o ecumenismo. Eu explico como, especificamente, o sincretismo e o ecumenismo. Nós vivemos numa geração, ou num contexto cultural, antropológico, que diferente de muitos europeus, o ateísmo não tem vez na nossa geração. Diferente de países como a Alemanha, Europa, Suécia, Noruega, o ateísmo só encontra adeptos na cabeça de alguns poucos jovens que acabaram de sair da adolescência e entraram na faculdade e
querem de alguma forma revolucionar ou chamar atenção. Porque, de um modo geral, nós vivemos num país crente, religioso, que não tem dificuldade nenhuma em crer, em ter fé. O problema, irmãos, é que a gente tem fé em tudo. A gente acredita em tudo. O indivíduo que vai no terreiro de candomblé é o mesmo que vai na missa, que é o mesmo que vai no culto protestante, que é o mesmo que vai no centro espírita, que é o mesmo que vai na reunião de seja lá quem for. Ele vai em tudo. Ele atira para todos os lados. E isso, irmãos, é uma grande barreira para a fé. Porque a fé verdadeira é aquela que é depositada apenas em Deus. Apenas em Deus. A fé que é depositada em outras coisas é uma fé vazia, é uma fé mentirosa, é uma fé enganadora. E isso é uma grande barreira nos nossos dias. Há quem diga que, pelo sotaque, vocês devem imaginar que eu não sou de São Paulo, né? E o Nordeste, de um modo geral, é muito católico, né? Muito mesmo. Interessante que quando a gente fala de evangelização, eu tenho alguns colegas que dizem assim, rapaz, mas deve ser fácil, né? Assim, falar do evangelho lá, porque as pessoas assim, já acreditam, né, e tal. Não, irmãos. Não tem facilidade nenhuma. Porque a gente vive nessa geração que crê em tudo e que ao mesmo tempo não crê em nada. Que crê em tudo, ao mesmo tempo não crê em nada, e isso não traz diferença nenhuma para a vida dela prática. Isso estava sendo um problema, irmãos, no século XVI. Agora, aqui, mais uma vez, trata-se de um mesmo problema, mas com características opostas. Porque se havia um esforço dos crentes de um modo geral, no século XVI, em olhar para a fé e somente a fé como meio de se achegar a Deus, e isso estava sendo tirado dela, nós vemos uma geração hoje que não quer somente a fé. Quer a fé e outra coisa, quer a fé e algo mais. Obrigado. Quer a fé e algo mais. E nesse sentido, então, irmãos, nós precisamos voltar a este que é um grande e forte princípio da reforma protestante do século XVI. A ideia de que somente a fé é o meio, é o instrumento, né, pelo qual Deus opera a sua salvação em nós, por meio de Cristo Jesus.